Uma coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado é para não confundir membrana celular com parede celular. Membrana celular, gente, é encontrada em todas as células de todos os seres vivos, obrigatoriamente. E, moçada, a membrana celular, ela vai ser constituída, basicamente lá, de fosfolipídios e proteínas. Beleza, né? Já a parede celular é encontrada externamente à membrana celular. Ela, moçada, não é encontrada em todos os seres vivos, somente em algumas espécies de seres vivos. E, moçada, ela apresenta uma composição química que é bastante variável, né? Para cada grupo de seres vivos, a parede celular apresenta uma composição química diferente. Aliás, né? Do que é feita mesmo a parede celular? Vamos lembrar para vocês, né? Parede celular, por exemplo, em animais. Do que a parede celular ela é feita mesmo, hein? Parede celular de animais. Opa! Animais não têm parede celular. Pegadinha, né, moçada? Animais têm membrana, todos os seres vivos têm membrana, mas eles não têm parede celular. Do que é feita a parede celular? Nos vegetais, ora, moçada, celulose. Do que é feita a parede celular? Em fungos, ora, moçada, quitina. Do que é feita a parede celular em bactérias? Peptoglicana. Nas aulas de bactérias lá no futuro, a gente conversa melhor sobre como é que funcionam as peptoglicanas. Bom, agora, moçada, a gente discute com vocês, particularmente, a parede celular dos vegetais. Vou abreviar aqui MP, membrana plasmática, PC, parede celular dos vegetais, que, gente, também é conhecida às vezes como membrana celulósica. Daí, cuidado para você não confundir, né? A membrana celular é a membrana plasmática, membrana celular é a membrana plasmática. Se alguém falar em membrana celulósica, é a parede celular das plantas. Comparando em alguns aspectos, membrana plasmática é bem delgada, tanto ela é delgada, tanto ela é fina, que ela somente é visível ao microscópio eletrônico, que é aquele microscópio mais fodão, enquanto que a parede celular, ela é bem mais espessa. Tanto ela é bem mais espessa que ela é visível, mesmo naquele microscópio mais fuleiro, que é exatamente o microscópio óptico, aquele microscópio mais vagabundo. Você tem que a membrana plasmática, ela é elástica, então ela pode alterar de tamanho, mas ela é frágil, né? Se forçar demais, ela arrebenta. Enquanto que a parede celular das plantas, ela é rígida, ela não é elástica, ela tem um certo grau de flexibilidade, mas a princípio ela é rígida, e ela é resistente pra caramba. Enquanto a membrana plasmática, se você forçar muito, ela arrebenta, parede celular não arrebenta nem a pau. Parede celular, extremamente resistente. Membrana plasmática, moçada, ela é semipermeável. Ela é seletivamente permeável. Semipermeável e seletivamente permeável não são termos sinônimos. Depois a gente fala da diferença entre eles. Mas acredito eu que todo mundo consegue entender que quando eu falo que alguma coisa é semipermeável, quer dizer que algumas coisas passam, outras não. Seletivamente permeável. Algumas coisas eu deixo passar, outras não. Então a membrana plasmática ela é semipermeável, algumas coisas podem passar, outras não. Ela é seletivamente permeável. Eu controlo o que pode e o que não pode passar. Enquanto que a parede celular, gente, ela é permeável. Qualquer molécula consegue atravessar a parede celular, não interessa o tamanho. Proteína pode passar, carboidrato pode passar, e aí vai. Landim, vírus. Vírus não é molécula, né, moçada? Quando eu falo que ela é permeável a moléculas. Proteína, açúcar, lipídio. Mas, por exemplo, vírus e bactérias, já não vou dizer que são moléculas, né? Quais são as funções da parede celular vegetal?
Ora, considerando que ela é rígida e resistente, basicamente, né, moçada? Proteção. Proteção mecânica. Aliás, né? Você pega, por exemplo, lá a planta ela tem parede celular e ela é dura que nem madeira. Eu não tenho parede celular, eu sou todo mole. E vem cá, por que eu não tenho parede celular, hein? Por que nós animais não temos parede celular? Porque se eu tivesse parede celular, que legal, eu ia ser duro que nem madeira, eu ia aguentar pancada pra caramba, né? O problema, eu não teria a flexibilidade necessária para poder me movimentar. Lembrem que animais são heterótrofos, lembrem que animais não produzem o próprio alimento, então eles precisam procurar a comida deles todo dia. No que eles precisam procurar alimento, eles precisam se movimentar. Então, no decorrer da evolução, devido ao modo de vida heterótrofo, o modo de vida de eu ter que ir atrás de alimento, de eu precisar me movimentar, eu preciso de flexibilidade. Então, eu só tenho membrana, que a membrana ela é elástica e me dá a flexibilidade necessária para eu conseguir me movimentar. Mas o modo de vida da planta, a planta é autótrofa. A planta produz o próprio alimento. A planta faz fotossíntese. Ela pega a luz e produz o alimento dela. Daí para a planta, quanto mais alta ela for, melhor, mais perto do sol para fazer a fotossíntese. Para ela poder ser o mais alto possível, ela tem que se sustentar legal. Então ela tem que ter rigidez, ela tem que ter resistência. Com um detalhe extra, como a planta ela tem que ficar parada no lugar o mais alto possível para pegar sol, ela não tem como fugir dos agressores. Ela não tem como fugir dos predadores dela. Daí, o fato dela ter uma parede celular resistente impede que os predadores ataquem ela. Eu não, né? Eu sou molinho, sou flexível. Se um predador me ataca, eu fujo. Eu posso me movimentar. Mas a planta está lá parada, ela tem que ser dura para poder sustentar o peso grande dela, para ela ficar o mais perto possível do sol e melhorar a fotossíntese. E ela não tem como fugir dos predadores. Ainda bem que ela é resistente para poder exatamente não estar vulnerável ao ataque de inimigos naturais. Além do papel de proteção mecânica, o papel de proteção osmótica. Como assim? Se uma célula animal ganha muita água, ela arrebenta. A célula animal é frágil. Ganhou água demais, ela arrebenta. Mas uma célula vegetal, com uma parede celular resistente, ela pode ganhar toda a água do mundo que ela não arrebenta. Não tem um perigo da célula vegetal arrebentar por causa de osmose. Parede celular, ela não deixa. Proteção biológica. Ora, moçada, estava comentando que a parede celular, ela é permeável a moléculas, né? Proteína, carboidrato, lipídio, mas não é permeável a vírus ou a bactérias. Então, dificulta a entrada desses micro-organismos. Você tem um papel de dar forma à célula. Como assim? Ora, desenhe uma célula animal. Se eu for desenhar uma célula animal ela é arredondada. Por quê? Porque a célula animal, ela só tem membrana plasmática. E a membrana plasmática é flexível. Como ela é flexível, a distribuição de forças aqui dentro faz com que nós tenhamos lá a célula mais ou menos esférica. Mas uma célula vegetal, ela, moçada, tem lados planos e ângulos bem vivos. Agora por quê? Porque ela, além de ter membrana plasmática, ela tem parede celular e a parede celular, ela é rígida. Como ela é rígida, ela forma placas planas, deixando ângulos bem vivos. Placas planas com ângulos bem vivos. Então, animais, a célula é arredondada, só tem membrana flexível. Vegetais, a célula ela é normalmente poliédrica. Das aulas de geometria espacial, né? Um poliedro é um corpo espacial de lados planos, né? Lados planos, porque a parede celular é rígida, e ângulos bem vivos. Células vegetais com aparência bem peculiar. Né? Qual é a origem da parede celular? Muito bem, né? Parede celular ela é derivada do famosíssimo complexo de Golgi, que é um tipo de organela. Sendo que para poder originar a parede celular, ora, como é que o complexo de Golgi ele vai trabalhar? Complexo de Golgi, ele acaba acumulando um carboidrato chamado de amilopectina e acaba formando pequenos saquinhos chamados de fragmoplastos.
Cada fragmoplasto é uma espécie de saquinho de amilopectina e o conjunto de fragmoplastos recebe o nome de lamela média. Sendo, moçada, que a tal da lamela média, ela acumula celulose e no que ela acumula celulose, ela acaba virando uma parede celular. Eita, não deu para entender nada. Não deu não, né? Vamos desenhar então? Ok? Desenhando para vocês. Como é que é isso? Era uma vez a célula vegetal, que apresenta lá lados planos e ângulos bem vivos. Eu tenho parede celular por fora, membrana plasmática por dentro. E imagine que a célula está fazendo a divisão celular. Está nos finalmente e ela acabou de dividir o núcleo. Então agora nós temos 2 núcleos aqui na parada. Falta dividir o citoplasma. Para isso, o complexo de Golgi começa a produzir então fragmoplastos. Um fragmoplasto, e 2, e 3, e vários deles. Cada estrutura dessas aqui se chama fragmoplastos. É um saquinho de membrana com amilopectina. Como eu estava comentando, o conjunto deles, a soma deles, se chama lamela média. E uma vez que a gente pegou e fez os fragmoplastos, a lamela média, sobre os fragmoplastos eu acumulo celulose, celulose, e celulose, e celulose, e celulose, e com isso eu vou produzir uma nova parede celular. Quem está prestando atenção no meu desenho horroroso, talvez tenha notado que a parede celular ficou toda esburacada, né? Esses buracos na parede celular recebem o nome de plasmodesmos. O que é que são os plasmodesmos? Gente, plasmodesmos, eles são pontes de citoplasma através da parede celular. Landim, para que serve isso? Gente, para que serve uma ponte? Para ligar duas coisas, né? Nesse caso, essas pontes de citoplasma através da parede celular permite a passagem de substâncias entre duas células vegetais vizinhas. Das células vegetais vizinhas, elas são interligadas, né? Tem a possibilidade lá da livre passagem de substâncias de uma célula para outra. Então, o plasmodesmo, vários deles, permitem a passagem de moléculas de um lado para outro, livremente. Ao longo da vida de uma planta, nós vamos ter duas formas de parede celular. Então, você tem lá chamada parede celular primária e a parede celular secundária. A parede celular primária é aquela que é encontrada em células vegetais jovens. Gente, sendo que quando a célula é jovem, ela ainda vai crescer, ela ainda vai se dividir. Como ela ainda vai crescer, como ela ainda vai se dividir, o resultado é que a parede celular primária, ela ainda é fina e ela ainda é flexível. Faz sentido, né? Uma parede celular mais fina, mais flexível, ela facilita o crescimento das células jovens e facilita a divisão celular. Mas, moçada, quando a célula fica adulta, ela não vai mais crescer nem se dividir. Daí, a parede celular primária, ela é substituída por uma parede celular secundária. Parede celular secundária em células adultas, ela, moçada, já vai ser bem mais espessa e automaticamente rígida. Volto a dizer, se a célula já está adulta, ela não vai crescer, ela não vai se dividir mais. Então ela pode assumir a rigidez final. Inclusive, ela apresenta celulose e ela muitas vezes é reforçada de outras substâncias, como por exemplo, lignina, suberina. Eita, nas aulas de botânica, lá na frente, a gente conversa melhor sobre essas substâncias. Lignina, por exemplo, aumenta a resistência mecânica e aí deixa, por exemplo, a madeira dura como ela é. Suberina impermeabiliza. Então a parede celular secundária, além da celulose, ela é reforçada com algumas outras substâncias químicas, como lignina e suberina, para aumentar a resistência mecânica, para impermeabilizar, coisas do gênero.